Olá, olá, olá. Vamos aí a mais uma aula do curso de Departamento de Pessoal via WhatsApp, ok? E o tema que nós vamos tratar hoje é sobre adicional por tempo de serviço. Fiquem ligados nessa aula e eu garanto que vocês não vão errar mais adicional por tempo de serviço. Vocês vão ver que é bem simples, correto? A primeira regra que nós devemos entender: adicional por tempo de serviço. O que é isso, adicional por tempo de serviço? É o que nós costumamos conhecer como anuênio, biênio, triênio, quadriênio ou quinquênio, ou outro adicional criado. Perfeito? Sendo que esses adicionais, Ivanildo, quem é que cria? Quem é obrigado a pagar? A empresa é obrigada a pagar para o funcionário? Não. Ninguém é obrigado a pagar nenhum adicional por tempo de serviço. Não existe nenhuma legislação obrigando o empregador a efetuar o pagamento de adicional por tempo de serviço ao seu empregado porque ele atingiu determinado tempo na empresa. Não existe essa regra. Perfeito? O adicional por tempo de serviço é um valor que se paga ao trabalhador, sendo que, para a empresa poder pagar este valor, esta previsão tem que estar em ou convenção coletiva de trabalho, ou acordo coletivo de trabalho, ou que seja fruto de uma sentença normativa, perfeito? Ou que seja fruto de uma sentença normativa, ou até mesmo, na quarta opção, se o empregador quiser efetuar o pagamento desse adicional por tempo de serviço, ou seja, anuênio, quadriênio, quinquênio, triênio, ou sei lá quantos ênios da vida. Ou seja, se o empregador quiser pagar, tudo bem, perfeito? Ou seja, então somente nessas 4 situações, como regra, é que o empregador é obrigado a pagar. Quando? Quando estiver previsto em convenção coletiva, quando estiver previsto em acordo coletivo, quando estiver previsto em sentença normativa ou quando o empregador, por liberalidade, quiser efetuar o pagamento. Esta é a regra, perfeito? Não existe obrigatoriedade. Ok, mas vamos a um detalhe. Rivanildo, qual é o percentual que é previsto em convenção coletiva? Ou seja, não existe um percentual definido, perfeito? Quem define esse percentual é a convenção coletiva. De repente, em uma empresa A, lá o percentual é 5%, de repente numa empresa B é 2%, de repente numa empresa C é 10% e assim por diante. De repente, a convenção de uma empresa A determina que o anuênio, como exemplo, né, de adicional por tempo de serviço, vamos supor, uma determinada convenção, de repente, determina que o percentual para cada ano completado na empresa, a empresa deve pagar 5%. Mas, de repente, em uma outra convenção coletiva pertencente a outra empresa, o empregado, quando completar um ano, de repente, aquela convenção coletiva estipula que o percentual é só de 1% ou só de 2%, ou seja, a regra é criada dentro, como norma, dentro da própria convenção coletiva. Perfeito? Sendo que, quando eu cito convenção coletiva, é aquilo que eu falei, uma das 4 opções, mas eu vou sempre tratar aqui da convenção coletiva, que é a mais comum, certo? Então, o percentual, ele é definido em convenção coletiva, perfeito? Não existe uma regra fixa, ok? Sendo que a empresa, a convenção coletiva pode estipular que seja pago um anuênio, que seja pago um biênio, ou que seja pago um triênio, quadriênio ou um quinquênio. Perfeito? E esses 5%, Rivanildo, ele vai incidir em cima de quê? Para a empresa poder pagar. Vai ser em cima do salário base? Vai ser em cima do salário profissional da categoria do empregado? Ou seja, quem vai definir isso, quem vai definir esta regra é a convenção coletiva. É ela quem vai dizer a si mesma, olha, vamos citar o exemplo, 5%, né? Que a empresa vai pagar anuênio. Cada ano que o empregado completar, vamos supor que a empresa vai pagar 5%. Então, vamos imaginar que a convenção coletiva, determina que a base de cálculo desses 5% seja o salário base. Como exemplo disso, vamos imaginar que o empregado receba 2.000 de salário base. Então, claro, os 5% irá incidir em cima de 2.000, se a convenção assim determinar
que seja incidido os 5% em cima do valor dos 2.000 de salário base. Ok. Então, o percentual em cima seria 2.000 vezes 5%. A empresa teria que pagar para ele apenas R$100. Perfeito? Para cada ano que ele completasse, as convenções coletivas estipulam também as regras. Tem convenções coletivas que estipula que ele completou um ano, ele passa a ganhar R$100 todos os meses. Há convenções coletivas que dizem assim, olha, quando tu completares um ano, tu passa a ganhar o anuênio, sendo que tu só vai passar a receber um outro percentual daqui a 2 anos, ou seja, regras da convenção coletiva. Mas comumente esse percentual para cada ano que se vai passando, vai dobrando e assim por diante. Ou seja, vamos imaginar que o percentual seja de 5%, certo? Que irá incidir em cima de 2.000. Completou um ano, ele vai passar a ganhar aqueles R$100. Quando completar 2 anos, muito comum em convenção coletiva, aquele valor vai passar para R$200. Quando completar 3 anos, muito comum em convenção coletiva, vai passar para R$300. Perfeito? Ou seja, é muito comum isso, mas pode ser diferente. A convenção coletiva é quem determina, ok? Então isso é a regra do adicional por tempo de serviço, perfeito? Agora só um detalhezinho, há convenções coletivas que estipulam que esse percentual, no exemplo 5%, ele não vai incidir em cima do salário base do empregado. De repente lá na convenção diz que o percentual irá incidir apenas em cima do salário profissional. O que eu quero dizer com isso? O empregado, naquele exemplo anterior, ele recebia R$2.000. Quando nós aplicamos 5% em cima dos 2.000, equivaleu a um valor de R$100, perfeito? Agora, a convenção coletiva, vamos imaginar que ela estipule que esse percentual vai incidir em cima do profissional. Agora, vamos imaginar que esse profissional estipulado na convenção coletiva, este salário profissional estipulado na convenção coletiva, vamos imaginar que ele é apenas de 1.200. Que então, qual vai ser o valor que a empresa vai pagar? Vai ser justamente o quê? 1.200 vezes 5%, ou seja, a empresa já vai pagar apenas R$60. 5% de 1.200, R$60. Diferente de quando aplicava 5% em cima de 2.000 que se pagava R$100. Ok? Esse é um ponto que nós temos que observar também, a base de cálculo. Perfeito? Um outro ponto interessante para a gente concluir esse tema do adicional por tempo de serviço. Sigam a risca essa dica que eu passei para vocês e vocês não vão errar nenhum tipo de adicional por tempo de serviço. Ok? Um exemplo. Vamos imaginar que o adicional por tempo de serviço, a convenção coletiva estipule que seja em cima do salário, vamos supor, 2.000, certo? Se ele não tivesse falta, conforme eu comentei ainda agora, ele ia receber R$100. Agora é diferente. Vamos imaginar que ele teve aí uma falta, certo? E aí, claro, vamos imaginar, ele perdeu a falta e vai perder o DSR. Vai ter aí praticamente 2 faltas, uma falta e o DSR. Vamos encontrar esse cálculo. 2.000 dividido por 30, o resultado multiplicado por 2. Ou seja, só de faltas e DSR ele vai ter R$ 133,33, correto? Vou atrás da base de cálculo, onde eu vou aplicar os 5%. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 2.000 menos 133,33, ou seja, R$ 133,33, o que vai dar um resultado de R$ 1.866,67. Agora sim, é em cima disso aqui que eu vou aplicar o percentual de adicional por tempo de serviço, no caso que nós estávamos comentando o anuênio, que será de 5%, ou seja, o valor que nós iremos pagar vai ser que nós iremos pagar de adicional por tempo de serviço, já não vai ser os R$100, será apenas R$ 93,33.
R$ 1,33. Perfeito? Ou seja, vocês viram que a base de cálculo mudou em função de ele ter tido faltas. Correto? A mesma linha de raciocínio nós utilizaremos para quando esse percentual ele for aplicado, quando a convenção coletiva determinar, será aplicado quando o empregado, quando a convenção determinar que esse percentual deverá incidir em cima do salário profissional. O que quer dizer com isso? Aí a matemática já muda. Perfeito? Já não vai ser em cima do base. Agora, no exemplo anterior, nós tínhamos citado que seria em cima do salário base o adicional por tempo de serviço. Neste exemplo agora, a convenção coletiva estipula que o percentual vai incidir em cima do profissional. No exemplo de agora, R$ 1.200 é o salário profissional. Então, o que nós deveremos fazer aí agora para a gente encontrar este adicional por tempo de serviço, chamado anuênio? Nós devemos fazer a seguinte matemática. Olha que o salário base dele é 2.000 e o profissional da categoria é 1.200. Nós devemos pegar agora os 1.200, dividir, citando que ele teve uma falta e um DSR, dividir por 30, teve 2 descontos, o que vai dar R$ 80. Ou seja, peguei 1.200, dividi por 30, que deu R$ 40. Como são 2 perdas, será vezes 2, R$ 80, correto? Então, a base de cálculo do adicional por tempo de serviço já não será mais os 1.200, será justamente o quê? Será 1.200 menos 180, a base de cálculo do adicional por tempo de serviço será de R$ 1.120. Agora é em cima disso que eu vou aplicar o percentual de 5%. Ou seja, o empregado irá receber de adicional por tempo de serviço R$ 56. Perfeito? E não mais o que ele iria receber se não tivesse falta. Perfeito? Ok? Então, se ele não tivesse falta, ele estaria recebendo aí R$ 60. Ok? Como ele teve falta, houve uma redução dele na base de cálculo, o que automaticamente fez com que ele perdesse parte desse adicional por tempo de serviço. A mesma linha de raciocínio de cálculo se utiliza para o anuênio, quadriênio, triênio, quinquênio, triênio e os outros ênios da vida, ok? Fica a dica aí. Um abraço e até o próximo vídeo.